Nós vamos aqui detalhar um pouco alguma coisa do conceito ampliado de saúde e depois podemos falar no estresse, porque nos pediram a esse respeito. Então, mas aqui vamos falar de uma maneira um tanto sucinta. Já vamos dizer que o conceito de saúde foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde em 1948, citando a saúde como um estado de pleno bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença. Então, isso já era falado em 1948, e além de incluir os fatores físico e mental, incluía também o bem-estar coletivo, no sentido de social. Muito bem. E aí, algo em torno de 1986, com a Conferência do TAUA, da Organização Mundial de Saúde, houve a ideia de promoção da saúde, inserindo variáveis culturais nessa visão, nesse olhar do processo saúde e doença, sabendo-se que, portanto, já havia essa ideia de bem-estar social com a prevenção, a vacinação, etc. De tal forma que uma maneira de enxergarmos essa, essa ideia de saúde é nós podemos ver numa linha horizontal, temos a individualidade e a coletividade. E em duas linhas verticais, vemos o caráter interior do ser humano e o lado exterior do ser humano. Então, no exterior individual está o aspecto físico ou objetivo, que é onde mais frequentemente se vê a questão de saúde e doença. Mas nós temos também o interior individual, que diz respeito ao mental, psíquico ou subjetivo, ou seja, subjetivo é uma palavra derivada de sujeito, que é apenas alguém que pode informar a respeito de sua subjetividade. Não há exame que vai apresentar o que está acontecendo com o lado subjetivo, a não ser de uma maneira indireta. E nós temos no exterior coletivo o interobjetivo, que é o lado social. Então, o interobjetivo diz respeito às regras sociais, às leis. Então, se tem que usar máscara na pandemia, por exemplo, ou se tem que se fazer campanha com determinadas tipos de determinadas vacinas, determinados procedimentos de natureza coletiva, interobjetiva, por exemplo, também num sinal de trânsito, que se está vermelho, alguém tem que parar e é no verde que vai passar, então o amarelo é atenção, são sinais sociais de um bem-estar interobjetivo e assim outras regras sociais. Já aqui temos a ampliação do conceito de saúde, que inclui também o aspecto cultural. O aspecto cultural vai ter aspectos artísticos, aspectos lúdicos. Quando eu falo aspectos artísticos, não quer dizer que todo mundo tem que ser artista, mas todas as pessoas, de alguma maneira, um momento ou outro, têm que ouvir música, ou têm que ver, ou colocar arte naquilo que faz no seu cotidiano, pode ser que seja até na maneira de usar o prato de comida, por exemplo, ou o aspecto lúdico, que é jogar, no sentido bem amplo do termo, pode ser até jogar com a linguagem, fazer ironias, usar figuras de linguagem, não é necessariamente ser atleta profissional. Aqui também tem tradições, então as tradições as mais variadas, né? Pode ser que você tenha nessas tradições, para uns o carnaval, para o outro a festa junina, mas para o outro pode ser o ano novo chinês, ou seja lá o que for, de tradições dos mais variados povos. E a religiosidade e a espiritualidade estão colocados aqui no mesmo pé, digamos assim, porque, na verdade, é um pouco estranho. A própria ideia de espiritualidade é a espiritualidade querer se colocar aí como superior a alguma coisa.
não é muito espiritual, digamos assim, essa coisa de se colocar como superior. Estamos dizendo no eventual maneira de querer dizer que a religiosidade é inferior. O que é religiosidade e espiritualidade para cada um é muito complexo. Muitas vezes está querendo se falar a respeito de profundidade ou superficialidade, mas isso é muito complexo, então mas isso diz respeito a um determinado campo que é importante para o ser humano do lado cultural, e esse é um campo do intersubjetivo. São as várias subjetividades que coletivamente se coadunam, né, em relação a isso. Então, em relação a cada um desses quadrantes, é lógico que tudo isso está dentro de uma pessoa só. O ser humano é que tem o pendor de dividir para entender. Então, cada um desses quadrantes pode interferir no outro quadrante no sentido positivo ou negativo, no sentido de piorar ou melhorar, né? Então, pode ser a gente quando fala estresse se refere mais ao campo psíquico ou mental, né? Pode ser que a pessoa esteja estressada nesse campo e vai prejudicar os outros quadrantes de variadas formas, né? É, se no quadrante objetivo, físico, vai piorar a pressão arterial, né? Nos outros quadrantes pode piorar a sua interação com a coletividade, no sentido tanto social como cultural, no sociocultural, como dizemos, no sentido coletivo, também no sociocultural, alguma coisa de natureza de maus tratos ou de desrespeito humano, desrespeito à cidadania, isso aqui também pode acabar gerando o estresse, né? Alguma coisa que seja de natureza existencial, pode ser que seja desse campo do sociocultural e depois vai pegar os campos físico e psíquico, né? E quando colocamos aqui saúde ambiental, é para querer dizer que a saúde ambiental é uma consequência de cada um desses quatro quadrantes, onde nós podemos ter a ambiência, até que pode ser alguém que não se sente bem em um lugar, que está ali meio mal organizado, como também pode dizer respeito ao bem-estar do meio ambiente propriamente dito, né, com a poluição do ar, da água e do meio sólido, né? É, então, e certamente, em relação à vegetação, etc., e outras variadas questões tão prementes que tem se falado hoje em dia a respeito da saúde ambiental, que também pode gerar estresse ou, eventualmente, o contrário, gerar o bem-estar, né? E assim que o conceito ampliado de saúde vai continuamente da parte para o todo e do todo para a parte, no sentido benéfico, no sentido maléfico, do indivíduo para a coletividade, da coletividade para o indivíduo. Se tivermos um corte aqui, ficarmos só com o indivíduo, será o individualismo exacerbado. Se tiver um corte e tiver só a coletividade, então as características individuais de cada um não serão respeitadas. Então, por isso que tem que ser um ato contínuo aqui, e aí, portanto, isso, se for pensar em termos de estresse, vai gerar mais ou menos estresse, vai aumentar ou diminuir o estresse, dependendo das circunstâncias em relação ao que se estiver falando aí, ao que se estiver querendo dizer.